Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Multiplicação de frações. Observe a seguinte multiplicação. 2 vezes 2 quintos, tá? Bom, nós sabemos que uma multiplicação é uma soma de fatores iguais, não é isso? Então, se eu pegar 2 quintos mais 2 quintos, o que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 2 quintos, não é isso? Eu tenho aqui, né? 2, 3, 4, 5, né? Eu dividi uma barrinha em 5 partes, pintei duas. Então, eu tenho 2 quintos, tá? Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5. Outra barrinha, né? Dividi em 5 partes, pintei duas partes. Então, também tenho 2 quintos, tá? Então, tenho 2 quintos mais 2 quintos, tá? O que acontece, né? Nós já vimos que numa soma de fração, se o meu denominador é igual, a gente conserva o denominador e soma o numerador. 2 mais 2, 4, tá certo? Então, numa multiplicação, né, eu estou multiplicando um número por uma fração, tá? O que vai acontecer? Eu vou multiplicar o numerador, né, o 2 aqui, né? Vai ser o meu numerador. Eu vou multiplicar pelo numerador e vou conservar o denominador. Então, veja bem, eu vou conservar o denominador, que é o 5, e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quintos mais 2 quintos, 4 quintos, tá? O que é uma multiplicação? É uma soma de fatores iguais, tá? Então, se eu pegar 2 quintos mais 2 quintos, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 quintos. Ou eu vou ter duas vezes 2 quintos, tá? Que vai ser 4 quintos. Perfeito? Show? Então, de acordo com a figura, podemos verificar que 2 quintos mais 2 quintos é igual a 2 vezes 2 quintos, que é igual a 2 vezes 2 sobre 5, que é igual a 4 quintos, tá certo? 2 quintos mais 2 quintos é 2 vezes 2 quintos, né? Que é, o que significa 2 vezes 2 quintos? 2 vezes 2, numerador vezes numerador, tá? Se não tem nada embaixo do 2 aqui é 1, 1 vezes 5, 5, tá? 2 vezes 2, 4, 4 quintos, tá? Então, 2 quintos vezes, quer dizer, 2 quintos mais 2 quintos é o mesmo que 2 vezes 2 quintos, que vai dar 4 quintos. Show? Numa multiplicação de um número natural por uma fração, multiplicamos o número natural pelo numerador da fração e conservamos o denominador da fração. Então, por exemplo, 3 vezes 1 meio, tá? Nós fazemos o número vezes o numerador, 3 vezes 1, e conservamos o denominador, tá? Então, 3 vezes 1, 3, 3 sobre 2, tá? 5 vezes 4 quintos, tá? 5 vezes 4, tá? Sobre 5. Quer dizer, multiplicamos o número natural pelo numerador, 5 vezes 4, conservamos o denominador, tá? 5 vezes 4, 20, 20 sobre 5. 20 dividido por 5 é igual a 4, tá? Nós já vimos que numa fração, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão, concorda? Então, 20 dividido por 5, 4, tá? 5 vezes 4 quintos, isso vai ser igual a 4. Show? Agora, para multiplicar uma fração por outra fração, procedemos assim. Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Para multiplicar estamos multiplicando aqui um número natural por uma fração. Agora, para multiplicar uma fração por outra fração, tá? Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então, por exemplo, né? Vamos multiplicar 5 quartos vezes 3 sobre 11, tá? Então, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 11, 44. Quando dá para simplificar a nossa fração, quando dá para fazer uma simplificação de fração, nós fazemos. Quando não dá, a gente deixa quieto, tá? Deixa por aqui mesmo, tá? Então, eu vou multiplicar 5 quartos por 3 sobre 11, tá? 3 onzeavos, no caso, né? Então, numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador. Nós estamos multiplicando, tá? Não confundir com soma e subtração. Nós estamos multiplicando, tá? Não tem nada a ver o denominador igual, o denominador diferente, tá? Quando a gente está multiplicando,
eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. É só isso, tá? É só isso, não tem que inventar mais nada, tá? Então, 3 quartos vezes 2 sétimos. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 7, 28. Tá? É só isso, tá? Não tem que inventar nada, tá? Aqui, veja bem, eu tenho 3 e 1 quarto. Eu não tenho 3 vezes 1 quarto, tá? São coisas diferentes, né? 3 e 1 quarto é 3 mais 1 quarto, tá? E aí como é que a gente faz, né? A gente faz assim, ó. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 13 sobre 4. Lembra? Eu tenho aqui o que a gente chama de número misto, lembra? Né? Eu tenho um número somado a uma fração. Tá? Então, a gente faz assim, ó, 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Tá? 13 sobre 4. Vezes 1 terço. Vezes 1 terço. 13 vezes 1, 13. 4 vezes 3, 12. Resposta final, 13 sobre 12. Ok? Algumas observações. Em matemática, a preposição de, tá, significa multiplicação, vezes. Tá? Nós vamos ver muito esse de aqui em porcentagem. Tá? Tantos por cento de tanto. Tá? Nós vamos ver muito o de aqui como multiplicação, tá? Em porcentagem, em proporção. Tá? Quando formos trabalhar com proporção, né, também vamos ver aqui esse de, tá? Do português, essa preposição de, na linguagem matemática, significa multiplicação. Tá? Então, 3 quartos de 7, isso é igual a 3 quartos vezes 7. Esse de significa multiplicação, vezes. Tá? Então, 3 quartos de 7 é igual a 3 quartos vezes 7. E aí, como é que fica, né? 3 vezes 7, 21. 21 sobre 4. Tá? 1 meio de 5 sétimos. Esse D significa multiplicação, vezes. Então, 1 meio vezes 5 sétimos, tá? 1 meio vezes 5 sétimos, tá? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 7, 14. 5 14avos é a resposta final. Show? O inverso, o recíproco de uma fração, AB, é a fração B sobre A. O inverso de uma fração, tá? O que é inverter uma fração? O denominador vem para o numerador e o numerador vem para o denominador. Inverter significa trocar de lugar, trocar os elementos de lugar. Tá? Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou invertendo. Tá? O inverso de uma fração, inverter uma fração significa trocar os elementos de lugar. Tá? Quem é denominador vai para o numerador, quem é numerador vem para o denominador. Então, o inverso de A sobre B é B sobre A. Tá? O inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Olha lá, o 3 vai para o numerador e o 2 vem para o denominador. Olha lá, tá vendo? O inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. Tá? O inverso de 1 quinto é 5 sobre 1, que é igual a 5. Né? 5 dividido por 1 é 5. Tá? Então, quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Tá? Só que 5 dividido por 1 é 5. Tá? O inverso de 1 quinto é o próprio 5. Show? Cancelamento. Isso aqui é importante, né? Quando formos, por exemplo, simplificar uma fração, tá? Nós vamos nos valer, nós vamos utilizar, tá? Desse recurso que nós vamos chamar de cancelamento, tá? Cancelamento é uma técnica utilizada para facilitar a determinação de um produto. Vamos conhecer dois casos. Veja bem, o primeiro caso. Existem fatores iguais no numerador e no denominador. Então, por exemplo, 2 terços vezes 3 sétimos, tá? Eu posso cortar esse 3 com esse 3. Por quê? Porque eu vou multiplicar 2 vezes 3, certo? Depois eu vou multiplicar 3 vezes 7. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes 3, 6. 3 vezes 7, 21. E aí eu vou poder simplificar em cima e embaixo por 3. Então eu já posso cortar direto, tá? Como eu vou estar multiplicando e depois vou estar dividindo,
Quer dizer, eu posso simplesmente cancelar, tá? O que vai acontecer? No lugar do 3 vai virar 1, tá? 2 vezes 1, 2. No lugar desse 3 vai virar 1, tá? 3, 1 vezes 7, 7, tá? Então, eu posso cortar esse 3 com esse 3. O que sobra? Sobra 2 sobre 7. Show? O fator 3 do numerador da segunda fração foi cancelado com o 3 da primeira fração, tá? O fator 3 da segunda fração foi cancelado, tá, com o 3 aqui, o 3 do numerador da segunda fração foi cancelado com o 3 do denominador da primeira fração. Show? Agora, olha só. 5 quartos vezes 3 quintos vezes 4/19. Olha só. Eu posso cortar esse 4 com esse 4. Eu posso cortar esse 5 com esse 5. Tá? O que vai sobrar? Vai sobrar 3 sobre 19. Ó. Esse cortou. Esse cortou. Esse cortou. Esse cortou. O que sobra? Sobra 3 sobre 19. Esse foi embora, esse foi embora, esse foi embora, esse foi embora. Sobra o quê? 3 sobre 19. Sim, os fatores 4 e 5 foram cancelados, tá? Eu posso cancelar esse 5 com esse 5, esse 4 com esse 4. O que sobra? Sobra esse 3 e sobra esse 19. Show? Então, o cancelamento aqui, na verdade, o que é? É uma simplificação de fração, tá bom? Bom, um segundo caso aqui, né? Existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador. Tá? Olha só, eu tenho aqui 4 nonos, que multiplica 7 sextos, isso vai ser igual 2 vezes 7 sobre 9 vezes 3, tá? Que vai dar 14 sobre 27, não é isso? O que acontece? Eu vou simplificar esse 4 com esse 6, tá? Eu vou simplificar por 2, tá? Eu posso dividir 4 por 2, eu posso dividir 6 também por 2. O que vai acontecer? 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Então, eu posso fazer 2 vezes 7, tá? 9 vezes 3, ok? Eu simplifiquei o 4 e o 6. Eu estou simplificando por 2. Eu estou dividindo o 4 e o 6 por um múltiplo comum. Quem é esse múltiplo comum? É o 2. Tá? 4 dividido por 2, 2. Tá? 6 dividido por 2, 3. Tá? Então, o que sobra? 2 vezes 7, tá? 9 vezes 3. 2 vezes 7, 14. 9 vezes 3, 27. Tá? Então, 4 e 6 são múltiplos de 2, são múltiplos comuns. Ambos foram divididos por 2, tá? Eu dividi o 4 e o 6 por 2, tá? Assim, eu simplifiquei, vamos dizer assim, tá? Eu consegui uma forma de simplificar, de reduzir os valores aqui, e aí facilita na hora de multiplicar, tá certo? Olha só, 24 sobre 21 vezes 49 sobre 60 vezes 30 sobre 72, tá? Olha só. Eu vou cortar 24 com 72, por exemplo, né? Sim. Eu posso cortar 21 com 49. E eu posso cortar 60 com 30. O que acontece, tá? Eu vou simplificar 24 e 72. Eu vou simplificar por quanto, né? Por quanto eu posso simplificar o 24 e o 72, tá? Então, eu posso simplificar por 24, concorda? 24 dividido por 24 vai dar 1. 72 dividido por 24 vai dar 3, tá? Então, eu estou simplificando o 24 e o 72 por 24, tá? 24 dividido por 24 vai dar 1. 72 dividido por 24 vai dar 3, tá? O 21 e o 49, eu vou simplificar, eu vou dividir por 7, tá? 21 dividido por 7 vai dar 3. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49, tá? E por fim, 30 e 60 eu também vou dividir por 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. 60 dividido por 30 vai dar 2. E aí como é que fica, né? O que sobra, tá? Sobra assim, ó. Sobrou 1 vezes 7 vezes 1 no numerador. 1 vezes 7 vezes 1.
No denominador, 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2 vezes 3, ok? E aí como é que fica, né? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18, tá? Então, 21 e 49 são múltiplos de 7, tá? 21 e 49, ó, são múltiplos de 7. Então, o que que eu fiz? Né? Eu dividi por 7. Dividi 21 por 7, dividi o 49 por 7. 30 e 60 são múltiplos de 30. Então, o que que eu fiz? Eu dividi o 30 e o 60 por 30, tá? 30 dividido por 30, 60 dividido por 30. E, por fim, 24 e 72 são múltiplos de 24. Então, 24 dividido por 24 deu 1, e 72 dividido por 4 deu 3, tá? E aí, multipliquei agora, né, os novos numeradores, né? 1 vezes 7 vezes 1, tá? 3 vezes 2 vezes 3, tá? 18. Show? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a técnica do cancelamento. Na verdade, nada mais é do que uma simplificação, tá? Como eu tenho multiplicações aqui, né? Quer dizer, como eu vou multiplicar numerador com denominador, denominador com denominador, e no final eu vou dividir, tá? O que eu tenho aqui são divisões, né? O que é uma fração? É uma divisão, tá? É um tipo de divisão, tá certo? Então, se eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse, quer dizer, se eu posso simplificar esse com esse, né? Esse com esse, quer dizer, esse com esse, se eu posso fazer essas simplificações, né? Esses cancelamentos, então facilita a minha vida, tá? Eu consigo trabalhar com números menores e a minha chance de errar é menor. Show? Divisão de frações. Observe a seguinte divisão: 2 dividido por 1/4, tá? A operação consiste em determinar quantas vezes 1/4 cabe em duas unidades. Então, tá? Eu tenho aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, tá? Então, cada pedacinho desse vale 1/4, tá? 1, 2, 3, 4, cada pedacinho vale 1/4, tá? Então, podemos observar que 1/4 cabe 8 vezes em duas unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim? Então, cada pedacinho de 1/4, né, vai caber em 8 vezes em duas unidades, tá? Show? Então, 2 dividido por 1/4, né, é o quê? É 8, tá? Divide 2 por 1/4, é o quê? É 8. 8 unidades de 1/4, tá? 8 pedacinhos de 1/4 em duas unidades, enfim, duas barrinhas que foram divididas em 4 partes cada uma. Show? Olha só. Uma regra prática. Para dividir duas frações ou um número natural por uma fração, procedemos da seguinte forma. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Se eu quero, por exemplo, eu quero dividir 1/3 por 2, tá? Eu quero dividir por 2. O que que eu vou fazer? Eu vou conservar 1/3, vou inverter o meu 2 aqui. O inverso de 2 é 2 sobre 1. Na verdade, eu posso escrever esse 2 como 2 sobre 1, tá? 1/3, tá? Eu vou escrever em forma de fração. Esse 2 eu posso escrever em forma de fração como 2 sobre 1, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dividir 1/3 dividido por 2 sobre 1, tá? E aí como é que eu faço? Para dividir duas frações, a gente faz assim, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? A gente inverte a segunda fração e multiplica. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador, tá? Então, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2, 6. Então, 1/3 dividido por 2, tá? Dividir 1/3 em duas partes, tá? É o mesmo que 1/6, tá? Veja bem. Vou tentar entender. Podemos verificar que 1/6 é metade de 1/3, tá? 1/3 dividido por 2 é 1/6. Bom, da seguinte forma, tá? Podemos verificar que 1/6 é metade de 1/3, tá? 1/3 dividido por 2, da seguinte forma. Olha só, eu tenho aqui a barrinha dividida em três partes, então eu tenho 1/3, tá? Agora, olha só, eu vou pegar esse 1/3, tá? E vou dividir por 2, vou dividir no meio.
Então, eu vou dividir essa barrinha aqui no meio, eu vou dividir essa barrinha aqui no meio, eu vou dividir essa barrinha aqui no meio, concorda? Sim. Eu vou dividir essa barra no meio, essa barra no meio, essa barra no meio. E aí, o que que eu vou ter? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos. E agora, um pedacinho pintado vai representar um sexto. Então, dividir uma barra, um terço ao meio, significa o quê? Significa um sexto, tá? Metade de um terço é um sexto, tá? Agora, pelo método prático, né? Para eu não ter que fazer um desenho, para não ter esse trabalho todo, bom, se eu quiser dividir um terço por 2, o que que eu faço, tá? Eu vou escrever esse 2 em forma de fração, 2 sobre 1, tá? Um terço dividido por 2 sobre 1. Vou fazer o quê? Vou conservar um terço, tá? Vou inverter aqui, ó, um meio, tá? Vou inverter, vou multiplicar pelo inverso, vai ficar como? Vai ficar um meio, tá? E aí como é que vai ficar, né? Vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Vai dar um sexto, tá? Eu vou inverter, eu vou conservar a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Divisão de fração, tá? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Inverte a segunda e multiplica. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Show? Vamos realizar agora a seguinte divisão. 3 quintos dividido por 1/10, tá? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei uma barrinha, dividi em 5 partes e pintei 3 partes. Então, eu tenho 3 quintos, tá? Esse pedaço aqui representa 3 quintos dessa barrinha, tá? Agora, veja bem, eu quero dividir 3 quintos por 10, né? Ou por 1/10, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Eu vou dividir a minha barrinha, a mesma barrinha, tá? Em 10 partes agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir em 10 partes, tá? E aí vou ver aqui, ó, quantas partes, né, vão ser ocupadas aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1/10 ele vai caber 6 vezes em 3 quintos, tá? Então, 3 quintos dividido por 1/10 vai dar o quê? Vai dar 6, quer dizer, 1/10, olha só, podemos observar que 1/10 cabe 6 vezes em 3 quintos, tá? Aqui representa 3 quintos da unidade, aqui representa 1/10 da unidade, cada pedacinho desse representa 1/10, tá? E nós vamos ver que esse 3 quintos aqui, ó, tá? Vão caber 6 vezes 1/10, tá? Ah, 1/10 vai caber 6 vezes nesse espaço de 3 quintos. Então, podemos observar que 1/10 cabe 6 vezes em 3 quintos. Agora, veja bem. Agora, pelo método prático, nós temos, né? Quer dizer, ao invés da gente ficar construindo ali uma figura, pegar uma barrinha, dividir em tantas partes, né? Ao invés de eu ter esse trabalho todo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou usar o método prático, tá? Então, o que que esse método no que consiste, né? No que diz o método, né? Como é que eu faço para dividir duas frações, tá? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Eu vou pegar a primeira fração, vou conservar, tá? Vou inverter a segunda fração, tá? Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo, tá? E vou multiplicar. Vou conservar a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. E aí como é que fica, né? 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6, tá? Então, divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Resumindo, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, tá? Vamos ver aqui outros exemplos aqui, ó. 3 quintos dividido por 7 nonos. O que que eu vou fazer? Vou conservar a primeira fração, 3 quintos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, tá? O 9 vem para cima, o 7 vem para baixo, tá? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 7, 35, tá?
Eu quero dividir 8, 8 dividido por 1/10, tá? Como é que eu vou fazer? Vou conservar a primeira, que é o 8, vou inverter a segunda, tá? Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo, tá? 8 vezes 10, 80. 80 dividido por 1, né? Sobre 1 vai dar 80, tá? 10 dividido por 1 é 10, né? 8 vezes 10, 80. Então, 8 dividido por 1/10 é igual a 80. Show? Exercícios resolvidos. Efetue os produtos e simplifique o resultado quando possível, tá? O que que acontece, né? Eu tenho aqui 4/3 vezes 7/9, tá? Então, multiplicação de fração, a gente simplesmente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? 4 vezes 7, 28, 3 vezes 9, 27, tá? Não dá para simplificar, tá? Não existe um número que dê para dividir ao mesmo tempo 28 e 27, então deixa quieto, tá bom? Agora, veja bem, 5/4 vezes 8/15 vezes 1/2, tá? Multiplicação de fração. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador, tá? 5 vezes 8, 40, 40 vezes 1, 40, tá? 4 vezes 15 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. Agora, olha só, eu consigo simplificar em cima e embaixo por 40, tá? O método do cancelamento, lembra? Eu posso dividir 40 por 40, vai dar 1, e 120 dividido por 40 vai dar 3. Então, meu resultado final, 1/3, tá? 4/5 vezes 8/15 vezes 1/2, isso vai ser igual a 1/3, tá? Show de bola, né? Uma questão 2 aqui. Efetue as divisões e simplifique quando possível. Divisão de fração agora. 2/5 dividido por 1/6. Como é que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1/6, como é que vai ficar? Vai ficar 6 sobre 1. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 1, 5. 12 dividido por 5. Dá para simplificar? Não, deixa quieto, tá bom? 12/50 dividido por 3/5. Tá? O que que eu vou fazer? Vou conservar a primeira, 12 sobre 50. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? O 5 vem para cima, o 3 vem para baixo. Tá? 12 vezes 5 vai dar 60. 50 vezes 3 vai dar 150. Vou simplificar em cima e embaixo por 30. Tá? 60 dividido por 30 vai dar 2. 150 dividido por 30 vai dar 5. Então, 2/5 é meu resultado final, tá? 150, desculpa, 12 dividido por 50. 12 sobre 50. 12 sobre 50 avos, tá? Dividido por 3/5, tá? Isso vai ser igual a 2/5. Show? Bom, então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? E se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal para dar uma força para a gente, tá? Estamos falando de operações envolvendo fração. Já falamos de adição, subtração, vimos agora multiplicação e divisão, tá bom? Então é isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou. E se inscreve no canal para dar uma força aqui pra gente, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.